Tá, eu quero comentar o seguinte. Lá no Rio de Janeiro vai ter hoje o jogo... Hoje ou amanhã? Hoje. Hoje o jogo Peñarol, o adorável time do Peñarol, lá de Montevidéu, contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores da América. E basicamente os torcedores do Peñarol estão sendo caçados, tá? E atacados por geral, tá? Dando porrada, eles estão basicamente quebrando a galera do Peñarol. Porque nós somos bárbaros, tá? Nós somos meio bichos. Eu não sei se a galera do Peñarol tá reagindo também. Porra. Então, os torcedores do Peñarol estão indo pra porrada também. Ou seja, tá colando aquela barbárie, tá? E aí a gente precisa colocar isso pra entender um pouquinho do espírito do brasileiro. Eu já comentei com vocês que nós aqui no Brasil somos especialmente carentes com relação à opinião dos gringos, né? Vocês sabem muito bem que, assim, basta um gringo falar do Brasil, que o Brasil... Gringos falando... Tanto que é uma piada nas redes sociais de qualquer gringo, se ele é um artista, o please come to Brazil. Por favor, venha pro Brasil. Que, assim, são milhares de brasileiros, please come to Brazil. Tem também aquele meme do Brasil mentioned, né? Tipo, Brasil foi mencionado, então já vai um monte de brasileiro. O brasileiro, ele é equiparado nas redes sociais, internacionalmente, ao indiano, como os dois povos mais carentes do mundo, tá? Então são povos carentes de atenção, povos que ficam puxando o saco dos outros pra ver se consegue algum tipo de menção. Então sempre procurando algum tipo de validação internacional, tá? E aí, se ele não obtém a validação internacional, ele fica puto. O brasileiro fica pistola, tá? O brasileiro é um povo que fala muito mal dele próprio aqui no Brasil, mas se algum gringo faz qualquer tipo de menção negativa a algo brasileiro, ele fica muito, muito puto. Queria tentar entender isso porque, ao mesmo tempo que os nossos vizinhos, o brasileiro gosta de exercitar algum tipo de violência, tá? E isso precisa ser colocado. Eu preciso entender o porquê dessa dualidade. Eu acompanhei, ano passado teve uma briga com os torcedores do Boca Juniors. E não tô aqui, tá, querendo fazer nenhuma defesa de Barra Brava, que é o nome que se dá para esses torcedores violentos, sejam Barra Bravas uruguaios, sejam Barra Bravas argentinos, tá? Quando você tá lá, eles também se envolvem em brigas com torcidas. Quando você tá lá, eles também podem arrumar briga com você. Isso acontece especialmente com certas torcidas argentinas. Eles são extremamente violentos também. Também tem envolvimento com crime organizado nesses países. Então, isso precisa ficar claro. Segunda coisa, os próprios uruguaios, os torcedores ali do Peñarol, botaram fogo em moto, botaram fogo em ônibus. Então não tem ninguém, não tem santo ali, tá? Não tem santo. Então antes que alguém fale, lá vem eu não vou defender ninguém aqui. Ninguém ali é santo, tá? Esses caras eles causam, esses caras fazem merda, tá? Agora, por que às vezes nós somos extremamente condescendentes com gente que nos trata como bicho e nos vê como bicho, tá? Eu sei que com argentinos e uruguaios, dado que existe uma questão fronteiriça e existe uma rivalidade também futebolística, nós brasileiros não ligamos muito, tá? Mas quando é um anglo-saxão, quando é um europeu, eu vou ser bem claro, eu acho que isso acontece basicamente com norte-americanos e europeus, nós somos uns carentes. Eu até hoje não consigo entender esse fenômeno muito específico nosso de ficar idolatrando youtuber gringo. Veio lá tem um francês que virou, é uma coqueluche, o cara em rede social, é um humorista, o cara não tem graça nenhuma, é um humorista francês. Eles vêm aqui pro Brasil e... comi um açaí, muito bom, nossa, paçoca é bom. Nossa, o brasileiro precisa ser estudado. Aí a galera se derrete, tá? Eu realmente, assim, eu não sei captar, eu realmente não sei dar uma resposta pra isso. Eu lembro que quando a gente falava sobre a síndrome do vira-lata, né, que assolava o futebol brasileiro, parecia uma coisa assim, que o brasileiro ele era tão ávido por ter algum tipo de reconhecimento ou construir uma identidade, que ele ficava ansioso e se sabotava, né? As pessoas devotaram a derrota que o Brasil teve na Copa do Mundo de 50 a isso. E quando o Brasil ganhou a Copa de 58 na Suécia, dando show, aí falaram, nós acabamos de romper com a nossa síndrome de vira-lata, né? E aí, o termo síndrome de vira-lata ficou muito corrente, ficado corrente até hoje. O brasileiro tem síndrome de vira-lata. E ele vê, vamos dizer, um europeu, um americano como alguém com pedigree, tá? E aí, esses caras, europeus e americanos, usam nós brasileiros de gato-sapato, tá? Tô falando institucionalmente como país, tô falando desses caras nos organismos internacionais, tô falando das ONGs deles que investem aqui, tá? Tô falando até do turismo sexual que é praticado por gente lá, que quando eu tô falando do turismo sexual, eu não tô falando de um gringo que
vem aqui gastar seu dinheiro e curtir um carnaval. Tá tudo ótimo. Tô falando de gente que faz coisa muito feia, especialmente em lugares muito pobres, especialmente no Nordeste. Quem já pegou ali uma praia da Boa Viagem lá em Recife, já viu alguns holandeses com pessoas muito jovens assim na praia, você começa a falar, estranho isso aqui, né? No mínimo, eu já vi, assim, é uma coisa deplorável, tá? Tô colocando aqui porque eu não tô pegando nenhuma raiva ao norte-americano, ao europeu, mas me parece que certo tipo de gringo nós somos incapazes de nos defender, tá? Porque a gente tá desesperado pela validação desses gringos. Desesperado. E isso acontece em todos os campos, em todas as áreas, tá? Mesmo em campos e áreas que o Brasil ou domina ou ele tem algum tipo de expertise ou excelência, e ele deveria ser respeitado por isso, tá? E reparem, quando você tem um setor ou um esportista ou um empresário ou alguém verdadeiramente competitivo na seara internacional, ele não encontra condescendência por parte do estrangeiro. E aí ele empreende combate verdadeiro. Eu vou dar um exemplo nisso. Vou dar dois exemplos. O agro brasileiro, cara, ele é o segundo maior agro do mundo, vai? É um agro importante, só perde pro americano. É um agro importantíssimo. Então o agro americano não trata assim, ó, a galera tropical tá vendendo lá, vem Brasil, não. Eles competem, eles querem ferrar o Brasil. Os agricultores franceses, o lobby da agricultura europeia, todos estão jogando o jogo. Aí existe certificação, eles usam os atores deles para ficarem queimando o agro brasileiro, falando que nós estamos destruindo a Amazônia, e com base nisso eles podem querer aplicar sanções ao Brasil, tudo para defender a própria agricultura. Existe uma política que foi lançada pelo agro norte-americano, tá? Pela Associação dos Fazendeiros deles, que chama-se Farms Here, Forests There. Farms Here, Forests There. Quer dizer, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá, na América do Sul. É lógico, né? A gente que fica com a floresta, ficamos lá. E eles vendendo e exportando, ó. Tá aqui, ó. Tá a notícia, ó. Farms Here, Forests There. Quem são os verdadeiros inimigos do agronegócio? Todo mundo imagina que é uma ONG de esquerda. Não é. Não é. É a Associação dos Fazendeiros Norte-Americanos, que definitivamente não são de esquerda. Esse tipo de trabalho é um trabalho para sabotar o avanço do agro brasileiro internacionalmente. E como é que o agro brasileiro reage? Diplomaticamente, jogando o jogo. É para vender com o BRICS, eu vou vender com o BRICS. Eu vou jogar com o terceiro mundo, vou jogar o jogo que for. Por quê? Porque o agro brasileiro não tá procurando validação com o gringo. Ele quer vender e brigar com o americano. Então o agro brasileiro é agro campeão, é brabo, entendeu? É isso postura de campeão. Isso é postura de país que não tem postura de vira-lata. Outra postura de campeão. Quem aqui assistiu o documentário do Ayrton Senna? É um documentário de 2011, do Asif Kapadia, tá? E aí mostra como o Ayrton Senna reage, tá, às injustiças que ele passou ali por parte do Jean-Marie Balestre, que era o chefão da Fórmula 1 à época, tá? Brabo, peitava os caras. Brabo, era líder. Por quê? Porque é campeão. Porque não tá buscando a validação de gringo nenhum. Eu sou campeão, vou ganhar essa porra. Tô sendo injustiçado aqui. Tá. Isso é postura de um cara competitivo. Eu não gosto de ficar falando mal do Rubinho Barrichello, que eu acho ele um sujeito sensacional. Mas é porque ele fala, eu sou só um brasileirinho contra esse mundão todo. Não é legal. Não é essa postura. E aí a gente pode pegar a postura de vários esportistas brasileiros, tá? Eu vou dar um exemplo. A postura do Davi Luiz, quando a gente perdeu o 7-1, eu só queria trazer alegria pro meu povo. Esse é o brasileirinho. Que é o brasileirinho que, meu Deus, o mundo tá de olho na gente. Eu tenho que ser o dominante. Tô jogando no Brasil, eu não consigo ser dominante. Isso não dá. Então, em áreas onde o calo aperta e que o brasileiro precisa ser brabo, o brasileiro não paga pau pra gringo. Não paga pau pra gringo. Pelo contrário, pô. O Brasil vai pra cima. Então, existe uma postura que a gente precisa ter. Mas nós, como cultura, nós prestamos vassalagem para gringos, sim. E me parece que os únicos que permitem que o brasileiro haja com seus rancores verdadeiros são os nossos vizinhos de América do Sul. Porque aí o brasileiro joga os seus rancores com ele, inclusive de maneiras justas, às vezes justas. Parece que o Peñarol tá sendo bem justo aí, Riso, me corrija aí, mas que eu não quero ser injusto, eu adoro o Uruguai, não quero ser injusto com eles, mas parece que eles estão causando. Então beleza. Mas me parece que existe uma coisa, por exemplo, os argentinos são nossos inimigos permitidos, tá? E funciona da seguinte maneira, eu sempre ouvi essa frase e acho essa frase sensacional, né? Os argentinos odeiam amar os brasileiros. Eles nos acham lá, né, os macaquitos, eles são... Tudo bem, mas eles gostam do Brasil, eles gostam de passar férias no Brasil. Se o brasileiro vai lá consumir, eles tratam bem. Já os brasileiros
amam odiar os argentinos. Para brasileiro, argentino, filho da... brasileiro nem sabe. Se perguntar direito pra um brasileiro, assim, aponta no mapa onde fica a Argentina pra um brasileiro, tá? Vocês terão surpresas, assim, que fariam até um americano corar, tá? Dito isso, tá? É um prazer que a gente consome, é como se a gente pudesse extrapolar nos argentinos, especialmente, o sentimento de inferioridade que a gente tem com o mundo, que é como se fosse, não, você não pode me zoar. Já viu isso? Tem até um moleque na escola, é coisa de escola, tipo assim, tá todo mundo zoando o moleque, aí não, os caras fortes vão ficar quietos. Aí um moleque fracote zoou você, você não! Eu vou dar porrada em você, entendeu? Você não, mas tá todo mundo te zoando, né? Eles podem, né? É mais ou menos a postura do Brasil ali com a Argentina, né? Ali eu vou brigar ali, entendeu? Só com a Argentina. Agora com os outros, o Brasil se derrete. Tem uma imbecil, eu não gosto dela. É uma alemã, uma humorista alemã que veio pro Brasil. E eu sei qual é ela tem o... Gente, entenda um negócio, tá? Já tive amigos noruegueses, alemães. Aquela chavezinha que tá muito guardadinha das suas ideias curiosas, ela tá guardada, assim, as 7 chaves dentro do coraçãozinho deles, tá? Mas ela tá lá. E se você aperta direitinho, ela sai. Se aperta direitinho essa chavinha, ela vai sair, tá? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu sei porque eu tinha uns amigos alemães, quando eu tinha viajado pra Alemanha em 2009, né? E aí eu tava conversando, tirando sarro, blá, 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 né? Aí eu falei, não, porque vocês são alemães, não, vocês são uns bárbaros, né? São blá, blá, a gente acabou com o Império Romano, né? Aí eu falei, vocês vão falar de história aqui, né? Eu descendo aí um pouquinho de italiano e tal. Eu falei, não, porque nós, latinos, né, somos muito superiores a vocês, né? Vocês eram uns bichos, uns animais, ficavam morando seminus na floresta, né? Enquanto nós, né, conquistávamos o mundo, né? Eu acho vocês, inclusive, seres inferiores. A chavezinha foi se abrindo, cloc, cloc, foi desmontando ali. Eles, como assim inferior? O alemão não é inferior, não. Aí você vai, aí você dá um pouquinho de cerveja ali, aí eles já vão soltando. Se é soltar demais, rola um genocídio, entendeu? O que eu tô falando isso? Tinha aquela humorista, né, uma alemã, não sei o nome dela, Lea, alguma coisa assim. Ela... Nós, o povo italiano. Não mas eu mandei, eu usei assim meus, sei lá... 15% de italiano, falar, vou dar a carteirada latino. Eu vou usar eu usei minha cota italiana ali, né? Meus 15%. Tome-lhe! Porque dói demais. Dói demais. Você não pode mexer ali nos alemães, que aí vai começar já brota um bigode nos caras, assim, tum, né? Por que eu tô falando disso, tá? Léa Maria, essa mesmo. Ela vai, né? Ela é meio progressista, não é muito, mas é meio progressista. Aí ela cismou que ela iria fazer piadas com os alemães que moram em Blumenau, né? Porque ela acha muito engraçado que os imigrantes alemães que vieram pro Brasil cultivem, né, elementos da sua cultura alemã. Como ela é meio progressistinha, né? Ai, meu Deus, esses alemães tropicais. Aí ela começa a fazer as piadinhas dela com a galera. E a piadinha dela tá carregada de um certo elitismo, entender? Ô, seus bichos, vocês são aí da América, menos aí, tá? Ela vem ganhar dinheiro no Brasil, vem fazer, mas o olhar que ela tem sobre o imigrante alemão que mora em Santa Catarina é no mínimo curioso. E eu já vi gente de lá falando, não, a gente já sacou qual é a dela, tá? Que ela gosta de ficar meio que ridicularizando a galera. E ali você percebe, vocês vão percebendo as coisinhas guardadinhas, as 7 chaves na mentalidade dessas pessoas, entendeu? São pessoas que perceberam que o Brasil, eu volto a colocar, é carente, é bobo na carência dele, e eles podem ser pessoas ruins e sem destaque no país deles. Aqui, esse cara é muito engraçado, ele é um americano que gosta do Brasil, ele, a coxinha é muito bom, ele é demais. Vocês já viram isso? Qualquer gringo vem, é um roteiro, vem, come uma coxinha, depois fala que o brasileiro precisa ser estudado, o brasileiro é muito louco, e vai lá e ai meu, a gente é muito doido, você viu, o americano me adora, tá? É osso. Entendeu? Então, um cara botou qual o limite do humor? Nenhum, ela pode fazer humor do jeito que ela quiser, tá? Eu não tô entendendo aí, Rafael, você acaba me atrapalhando com essas coisas que eu não sei o que é pra falar, que não é pra falar. Eu tô te zoando só. Tá. Vocês viram aqui, tem um que raja lance de futebol. É isso, a galera percebeu uma coisa mercadológica. Eles vêm ganhar grana aqui e eles exercitam esse desespero que o brasileiro tem. Vou falar uma outra coisa, tá? Pô, o Bisotto vai ficar bravo comigo. O Lewis Hamilton. Nossa. O Max Verstappen é muito mais ligado ao Brasil
do que o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton realmente saiu com uma com uma cantora brasileira, né? Legal, até eu fui no bar que ele pegou ela outro dia. Eu sentei no lugar onde rolou o encontro do casal. Mas o Lewis Hamilton, ele tinha uma ligação com o Senna, e aí os brasileiros odeiam o Max Verstappen e amam o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, ele faz, vamos dizer, demonstrações protocolares de brasilidade aqui. O Max Verstappen, ele vem passar as férias aqui de verdade. Essa é a diferença. Né? Ele passa as férias dele no Brasil, ele tem amigos aqui no Brasil, a namorada dele é brasileira de verdade, ele passa o Natal, ele passa o Réveillon no Brasil, ele curte regiões, ele vai para Lençóis Maranhenses no Brasil. É no mínimo curioso. Porque aí o Lewis Hamilton, ele joga ali umas migalhas de atenção pra galera. Ah, ele é brasileiro! Dá um passaporte dele! Ah, ele é muito Brasil! São as migalhinhas que a gente vai aceitando, tá? São pequenas migalhas que a galera aceita e que são sempre um pouco exageradas. E olha, eu gosto do Lewis Hamilton. Eu não gosto das coisas woke dele, mas eu gosto do Lewis Hamilton. Eu acho ele um monstro. Mas eu entendo a política da migalha que é usada, que é muito sobre o problema deles, tá? Que jogam a migalha pra gente, e muito sobre a gente aceitar a migalha dos outros, tá? Eu nunca aceitei migalha dos outros. Nunca aceitei. Não gosto desse tipo de migalha. Adoro, obviamente, conhecer culturas de outros países. Acho que a gente tem muito mais a aprender do que qualquer coisa. Mas em qualquer relação que você precisa ser levado a sério, se leve a sério. Aí eu vou colocar um ponto aqui. Repararam como o Brasil se coloca ultimamente no cenário internacional com o Bolsonaro e com o Lula? Repararam como o Lula, ele é um vassalo do projeto chinês, projeto russo hoje. Fica cumprindo aquele papel de ser, vou ficar estocando aqui Israel, vou ficar estocando aqui a Ucrânia, em nome de vamos dizer, de algum ganho que a gente não recebeu ainda da China. Vou virar o jogo agora também. Repararam como é que era a relação do Bolsonaro com o Trump? Ô, Trump, I love you, I love you, I love you, Trump, Trump, I love you, Trump, I love you. Eu me lembro do Trump, I love you, a cara de desprezo que o Trump tinha pelo Bolsonaro ali, tipo, yeah, that's a nice guy, tal. E o eu acho, e aí sei lá, um mês antes ou um mês depois, o Trump aumentou a tarifa contra o alumínio brasileiro. Ou seja, o Trump lá, né? Os brasileiros gostam muito de mim, né? Aquele presidente me adora, né? Falou o seguinte, aumenta a tarifa pro alumínio dele que ele vai ficar me amando ainda. Vai lá, ô seu índio. Que é isso que o Trump acha da gente, né? O Trump, ele ouve assim, brasileiro, só faz um muro pra eles. Que é isso que ele acha da gente, né? Que eu acho muito engraçado que nós temos os torcedores ávidos do Trump aqui no Brasil. Né? Torcedores ávidos, somos trumpistas. Gente do céu, o Trump te acha um cucaracha, ele te acha uma barata, tá? O Trump doesn't care at all pra você, tá? Ele não liga, ele tá cagando, ele te acha assim, tá entendendo? Brasileiros são aqueles favelados lá de terceiro mundo que ficam cruzando a fronteira ou vão se mudar pra Flórida, deixa eu entender, esses caras, tá? I love you, dá um abraço lá no Bolsonaro, lá e tá tudo bem. É isso, tá? É isso e enfim, a gente fica aqui com esse puxa-saquismo. Ó lá, o Kevin mandou um negócio muito legal, ó. Por isso assisto MMA e Jiu-Jitsu. Nesses esportes o Brasil é extremamente competitivo, mete em porrada em geral e não abaixa a cabeça pra ninguém. O Poatan é um grande exemplo disso. Exatamente, o MMA é um exemplo. Onde o Brasil tem excelência, o Brasil se leva a sério. Tanto que, vamos pegar aqui a questão do MMA, tá? Eu não entendo muito, mas vocês me corrijam, mas vou usar o meu conhecimento aqui pra falar. O Brasil, ele é assim, o UFC é uma invenção, vamos dizer, americano-brasileira, né? Ele foi uma invenção da turma lá deles, mas com os Gracie, eles criaram o campeonato de vale tudo com várias modalidades ali, e aí depois ele foi ganhando a forma atual, e aí a turma brasileira basicamente não ficou junto. Mas o Brasil é tão forte, teve tantos campeões de várias categorias por tanto tempo, que ele virou uma grife, e não tem grife maior, tá, de uma das modalidades de luta, que, enfim, é uma importação, uma tropicalização da arte japonesa, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Tá? Eu sei que o Brazilian Jiu-Jitsu já não é, vamos dizer, uma das principais técnicas, umas principais artes pra você ganhar hoje, acho que é Muay Thai, Wrestling, Boxe, aí deve vir um quarto Brazilian Jiu-Jitsu, mas ele é importante, então o brasileiro é visto como, vamos dizer, um celeiro de grandes lutadores, e um produtor de inteligência na questão da luta, né? O Brazilian Jiu-Jitsu é uma arte mesmo, então o Brasil é respeitado. E veja só, quando o Brasil é respeitado, o que os gringos querem fazer? Querem puxar o nosso conhecimento e querem enfrentar e derrotar a gente. Ora,
puxar o nosso conhecimento e enfrentar e derrotar a gente, não é justamente a postura que nós devemos ter com os gringos em todas as outras áreas? Ora, indústria automotiva, o que nós tínhamos que fazer? Puxar o conhecimento deles e derrotar eles. Em todas as áreas. A indústria aeroespacial, indústria de tecnologia, marcas globais de roupa. Vamos aprender o que os caras fazem e vamos tentar fazer melhor e competir? Essa deveria ser a nossa vibe, mas nossa vibe não é essa. Nossa vibe é ser servil. Porque nossa vibe não é, eu acredito no Brasil como povo, eu acredito no Brasil como cultura, eu acredito que nessa terra e com essas pessoas nós podemos tirar de melhor o que há daqui, e aí nós vamos enfrentar o mundo de cabeça erguida. Pô, isso é que um país decente faz, certo? Mas não. Nós vemos apenas maneiras da gente se humilhar e se explorar, pisar uns aos outros aqui, ver uma maneira de um cagar em cima do outro, e aí ver se tem sorte de ser reconhecido como legal pro gringo. Olha, gringo, olha pra mim, ó. É isso. Brasileiro altivo não é assim. Volto a falar, vocês deram um excelente exemplo do MMA. Onde nós somos competitivos e vencedores, nós não pagamos pau pra gringo. Porra, é isso, caramba. É isso, a gente tem que ser assim. Pessoal, like na live e bem-vindo, Daniel, ao Clube MBL. Ó, volto a repetir, todo mundo que entrar no clube hoje vai ganhar as 2 valetes e ingresso para o nosso congresso. Tá sabendo, Riso, só comentar aqui com você que nós vamos fazer um duelo no congresso, né? No Sim. palco do Congresso MBL desse ano, vai ter não vai ser ao vivo na internet, vai ser assim, corporal ali, tá? Vai ter essa bancada, do outro lado a bancada do Arthur, do E Detalhe, no meio, Junito da galera, Riso e Pirajá, Riso do meu time, Pirajá do time do Arthur, e Junito da galera no meio ali operando, nós vamos duelar nas lives, vamos fazer react um contra o outro, vamos fazer um duelo de live, vocês vão participar lá, vai ter pimba, vai ter tudo, tá? Vai ser muito, muito bom. Vamos lá, vamos prosseguir. Voltando para essa questão brasileira, tá? O Wellington falou, a missão tem que ser um partido nacionalista e não de direita. Cara, pra eu me colocar como alguém nacionalista, eu tenho que ter orgulho do país que eu moro. Definitivamente, a gente precisa colocar aqui. Dado o país que eu moro, com os índices desse país que eu moro, com a produção cultural, ser um nacionalista é uma ficção. Ser nacionalista é uma ficção. Eu me coloco da seguinte maneira como brasileiro. Olha só. Meus antepassados tomaram uma decisão de vir pra cá. Eles construíram sua vida aqui. E eu falo português. Eu tenho meus amigos aqui. As pessoas que eu conheço ao longo da minha vida foram construídas aqui. Meus vínculos afetivos estão com aqui. Outras pessoas sequer tomaram a decisão de se mudar pra cá, né? Posso falar aqui dos negros que vieram aqui sem ser de maneira voluntária, né? Eles foram obrigados, foram colocados no navio, foram tacados aqui e viveram sob condições desumanas por séculos, tá? Eles estão aqui, eles moram aqui comigo, eles falam a mesma língua que eu, a gente come mais ou menos as mesmas coisas, a gente fala de assuntos diferentes, ou às vezes os mesmos assuntos, tá? Nós convivemos. Aqui no MBL nós temos gente de todo o Brasil, de todos os tipos, tá? Essas pessoas estão aqui, e eu me sinto aqui com eles como se a gente estivesse em um daqueles... Você já viu aquele seriado coreano que você é jogado pra fazer umas provas? Qual era o nome? Alguma coisa 8 lá, não é isso? Hã? Round 6. É quase um Round 6. O Brasil é um Round 6. Ó, gente, vocês foram colocados aqui, vocês vão ter umas provas pra escapar. Do jeito que tá, parece que o Brasil é um Round 6. Eu prefiro partir do seguinte princípio, cara. Se viver aqui é um Round 6, aquela série coreana, e nós estamos todos aqui, vamos combinar que não adianta a gente ficar se matando, e na verdade vamos tentar virar o jogo contra quem tá mandando na gente, no Round 6. Vamos a gente matar os donos do jogo, porque o jogo tá viciado. E vamos transformar isso aqui num negócio bom? É isso, é isso. Porque eu vou ficar, ai, porque nós... Não tem muita razão, cara. Porque nossa incrível compra de voto é maravilhosa, porque os nossos números de segurança pública são incríveis. Não tem... Cara, eu já tô com 40 anos, cara. Eu vi poucas coisas que eu pudesse me orgulhar saindo de algumas searas. E tudo, quando a gente fala, se orgulhe disso, é sempre uma exceção. Se orgulhe da Embraer. Puta, é realmente uma puta exceção a Embraer. Não é uma regra. Eu tenho um baita orgulho do Embraer. Sim, né? Você é de São José dos Campos, né? Então, assim, eu me vejo como parte do Round 6. Então eu chego assim, ó, Guto, teus antepassados foram trazidos aqui forçado. Meu avô imigrou pra cá com uma mão na frente e outra atrás, tá? Outros vieram de outros lugares. Tamo aqui. Vamos tirar o melhor que a gente consiga tirar daqui? Vambora. Vamos fazer essa porra dar certo? Vamos. Ô Kim, os meus vieram do Japão. Chega aí. Aí tem lá o Faustino, que claramente ele é potiguar, ele tem sangue indígena também. Faustino, teu povo tava aí, a gente veio aqui e fez uma meleca total.
Bora. Vamos resolver essa porra? Vamos. É isso, pô. É um round 6. Entendeu? É o round 9. É o round 9! Ah! 9! Aqui, ó! Aqui, ó. Cadê o dedinho? Aqui, ó. Valeu, chat. Entendeu? Então, pra mim, um nacionalismo tosco, meio vazio, meio ufanista, não me anima em nada. Não, eu, honestamente, e acho que sou até tolo. Eu acho que a gente tem que falar, nós vivemos aqui, tem elementos muito bons aqui, mas acima de tudo nós temos as pessoas. Meus melhores amigos, as minhas grandes histórias, eu volto a falar, os lugares que eu gosto de conviver são aqui. E por mais que, quando eu vou para um país de primeiro mundo, ou mesmo para os países vizinhos, eu veja a experiência de viver é superior aqui, as pessoas se respeitam, o negócio é melhor, eu ainda assim tenho saudades dessa desgraça. Eu ainda quero voltar pra cá. Por quê? Não sei. É masoquismo? Talvez. Você escapa do round 6, mas você volta pro round 6. Então, assim, se é pra fazer isso, vamos resolver essa merda. Like na live, pessoal. Mande exclamação clube no chat para receber o link do clube, ou mande exclamação congresso para receber o link do ingresso do congresso. Estou recebendo visitas aqui da minha irmã, está assistindo aqui. Então, assim, entrando na lógica do round 6 que eu estava comentando com vocês, eu acho que fica muito engraçado pra gente começar a construir o nosso raciocínio de brasilidade, tá? E eu acho que enfrentar os donos do jogo que estão submetendo a regras bizarras de convivência também é muito bom, tá? A Kate Diana falou, a casa é a casa, nada supera a sensação de estar no lugar. Eu acho também, no fundo, né, por mais que a gente fale mal do Brasil, nós somos brasileiros, tá? Nós somos brasileiros e nós temos, eu também, qualidades e defeitos essencialmente brasileiros. Um projeto de Brasil que se leve a sério e que leve o Brasil a sério é essencialmente um projeto de Brasil que veja o mundo como um local para se conquistar, seja conquistando mente e seja conquistando coração, seja conquistando o bolso. O ato de conquistar é um ato ativo de alguém que altera o mundo e que não é alterado pelo mundo. Quem é alterado pelo mundo, em geral, é aquele que entrar num negócio meio assim, indiano, grego, assim, né, que, enfim, existe a matéria e existe a ideia, a forma, tá? Você transforma a matéria-prima, ela é transformada por aquele que dispõe da ideia. Então, você pega a matéria bruta e transforma. O Brasil é visto como um celeiro de matéria-prima. É como se fosse uma cultura que é moldada pelo outro o tempo todo. É como se ele fosse, vamos dizer, um ser passivo, é como se ele fosse natureza. E aqueles que nos usam são como se fosse um elemento ativo, um elemento, vou colocar aqui meio masculino, tá? E essa é uma postura de quem é conquistado e não de quem conquista. Quando a gente se coloca como um lugar meramente sensual, como um lugar de diversões e um lugar que busca a atenção do outro, tá? Você não está se colocando como alguém que conquista, ou como alguém que tem orgulho de si próprio, ou como alguém que vai longe. Você está se colocando como alguém que é transformado e usado pelos outros, tá? Então essa coisa do moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito. Você está sempre sendo sensual. Sensual é isso. Vai vir alguém e vai te... né? Nós temos que ser ativos perante o mundo, nós temos que ser competitivos. Então, citar os lutadores de MMA, citar o Ayrton Senna, eu posso citar o Pelé, competitivo, até o... Sou o rei, falava dele até em terceira pessoa. Que isso, é Brasil competitivo. Vamos falar da Embraer? Vamos falar... Começa até a faltar exemplo, falar do agro brasileiro. Porque são poucos exemplos que a gente tem de ser altivo perante o mundo e de transformar o mundo. E de atuar... Não, por isso nós temos que ter marcas nos outros países. A gente não tem que vender só soja, a gente tem que ter marca. Marcas! Marcas, as pessoas têm que consumir produto brasileiro. As pessoas têm que consumir produtos culturais brasileiros. As pessoas têm que ver o Brasil e consumir o Brasil, tá? Se tornando um pouco brasileiras. Porque os americanos, por exemplo, que são os donos da cultura de massa global, eles nos tornam um pouco americanos. Tá? Falaram que o microfone tá uma porcaria. Os americanos nos tornam mais americanos. Os americanos tornam o mundo mais americano. O Ocidente, gostem ou não do Ocidente, tá bom? O Ocidente transformou completamente o mundo. O mundo vive sob uma lógica de produção e trabalho, tá? Que foi construída e, vamos dizer, tecnicamente, ideologicamente, institucionalmente, filosoficamente pelo Ocidente. Então o Ocidente fez o mundo ficar ocidental. E nós aqui brasileiros não conseguimos fazer nada. Nós estamos sempre inertes, vítimas da ação dos outros sobre nós.
e buscando ser validado. Ai, me valida! Olha só, eu dancei, ó, rebolei, a bunda. Pô, que isso, galera? Então, ser altivo, ser competitivo, ser vencedor são coisas necessárias, tá? É por isso que a gente tá construindo esse projeto. Por isso que nós somos uma onça. Por que a onça? Por que nós mostramos um partido com o símbolo da onça? A onça é o maior felino das Américas. Entendeu? A onça é o maior animal é o topo da cadeia alimentar da fauna brasileira. A onça é o nosso recado. Aqui, ó, a gente não é um animal inerte, feliz. A gente não é um tucano, ou mesmo com todo respeito ao canarinho, um canarinho. Um animal gracioso. Não, a gente é uma onça. Porra. Igual assim, a Rússia pega uma águia, os Estados Unidos pegam uma águia. Roma era uma águia. Outros têm um urso. A Inglaterra um leão. Porra, a gente é a onça. A gente tem que transformar a onça no símbolo nacional. Tá travando aí, né, o riso? Live está caindo pra caramba. Citar a VEG aí. Baita exemplo. Tem gente que tá falando que reclamando e a gente tá falando mal, É? né? Mas disse que caiu. Não, tá normal aqui. Falaram que a gente é uma capivara como país. Se você considerar uma capivara, você tá alinhado, né? Capivara, vamos dizer, ela é comida pelos bichos, ela é digerida, ela basicamente passa pelo sistema digestor e excretor de todos os animais dominantes, né? A gente não pode ser uma capivara. Aceitar, assim, ser uma capivara é aceitar qualquer coisa. Nós não podemos ser isso, cara. Tá? Capivara é um rato grande. Citar a VEG, né? Aqui, VEG, bom exemplo. A gente pode citar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo também da nossa síndrome de vira-lata. Quando o Brasil teve uma equipe de Fórmula 1, a Copersucar Fittipaldi, tá? A Copersucar Fittipaldi, veja, o Emerson Fittipaldi com seu irmão Wilsinho tiveram a audácia de participar do Campeonato Mundial de Fórmula 1, competindo contra as marcas mais famosas do mundo. E nós brasileiros olhamos e falamos assim, um brasileiro quer fazer carro competir com a Ferrari. Ah, que ridículo. E nós nos sabotamos. Nós tiramos sarro da Copersucar Fittipaldi. Nós tiramos sarro de uma iniciativa brasileira de competir no que havia de pináculo do esporte motor mundial. Nós somos ridículos, né? Porque a gente olha ali e fala, olha só, vou torcer pra dar errado, não pode dar certo, né? Isso é deprimente. O cara falou, Uber do MV, acho que o Renan deveria ver as reportagens sobre o Penharol antes de falar. Pelo amor de Deus, eu falei pra vocês que os uruguaios estavam quebrando as coisas. Eu já falei que os caras estavam causando aqui. Aqui não é uma... Eu tô falando da estranha relação que nós temos com alguns gringos e nos permitindo ser diferente com outros. Não tem nada... Cada uma também, Riso. Gurgel que foi destruída. Cara, eu conheço alguns elementos da história da Gurgel. Eu conheci alguns fornecedores da Gurgel. Realmente, fornecedores da Gurgel recebiam... que eram também sistemistas e fornecedores de outras montadoras, as principais, recebiam pressão por parte dessas montadoras para não fornecer para a Gurgel. A Gurgel tinha um sério problema de fornecedores. Sério problema. Lógico que eles não dispunham de tanto capital assim para, por exemplo, fazer talvez uma verticalização da produção. Isso aqui é quase impossível fazer verticalização total. Sabe? Você não vai fazer pneu. Acho que nem sei se eles faziam o próprio motor. Mas eles dependiam muito de plataformas quase inteiras feitas pelos concorrentes deles. Aí o concorrente não é obrigado a fazer também, mas houve sim uma política de sabotagem, tá? Da Gurgel. Além de... Cadê? Um cara mandou, bom, aqui nossa única riqueza é a natureza, então. Não, não é. Não deve ser. Até porque o nosso processo colonizatório mostrou que nós brasileiros fomos predadores, tá? E que nós... Estou falando predador aqui de uma maneira elogiosa, tá? Nós começamos com uma determinada área, depois houve aquela União Ibérica ali, com a morte do Dom Sebastião, e aí os portugueses ali avançaram sobre território espanhol, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, e aí ficou por isso mesmo.
Mas ainda assim houve expansão pro oeste, especialmente expansão com os paulistas, houve conflito com os castelhanos, toda a região ali, Paraguai, ali descendo até a Argentina, e esses conflitos foram recentes até, tá? O Brasil cresceu ao longo da América Latina, o Brasil se estabeleceu depois da independência como potência regional, sim, com uma marinha fortíssima, tá? Então a gente se viu já como potência. A gente que parou de se ver como potência, eu acho que tem uma coisa que deve ter feito muito mal pro Brasil, foi a sombra exercida pelos Estados Unidos no continente sobre a gente. A gente se sentiu muito diminuto, porque na virada do século XX, os Estados Unidos já era, vamos colocar aqui, né? A Inglaterra era a maior potência do mundo, mas já dava para perceber que a grande potência inovadora, que o grande, vamos dizer, motor do capitalismo global já era os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava tomando essa liderança da Inglaterra e avançando. E todas as, sabe, a indústria automotiva que surgia no começo do século XX nos Estados Unidos, todos os grandes multimilionários, os Rockefeller, todas as inovações tecnológicas que começavam a acontecer nos Estados Unidos, o lance da energia elétrica começar a se espalhar nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, eles eram a usina do mundo ali, de energia, de dinheiro, de tudo. E o Brasil, acho que viu tudo isso e se sentiu pequeno. E o Brasil era apenas, vamos colocar, um país muito agrário, com cidades pequenas, com uma elite muito provinciana. O Brasil dá uma acelerada no começo do século XX, isso precisa ser lembrado, com a chegada dos imigrantes, que são pessoas que chegam com mentalidade, com técnicas, com tecnologia, com adaptação, inclusive cultural, a um ambiente capitalista. Então vem imigrante da Itália, vem imigrante da Alemanha. Esse pessoal chega aqui com um modo de vida e com técnicas de trabalho superiores e mais adequadas para aquele mundo que surgia do que a gente dispunha aqui. Esses caras são os motores de um primeiro surto de industrialização que a gente tem no começo do século XX, o exemplo de São Paulo. A gente tem um documentário sobre isso, que chama São Paulo Brasil, que fala desse surto, que é um surto de industrialização e tal. Começamos a nos desenvolver, mas nós nunca chegamos e nunca vamos chegar aos Estados Unidos da América, que são um fenômeno por si só colossal. Assim, a gente precisa entender assim, do que são os Estados Unidos da América, né? Poucas coisas na história podem se comparar ao que são os Estados Unidos da América. Pouquíssimas coisas na história podem ser entendidas dessa maneira. Então, é uma comparação injusta, mas eu acho que isso fez com que a gente ficasse sempre, né, entendendo, porra. E há um surto de autoestima, de grande autoestima, que pra mim vai do período do JK, surgimento da Bossa Nova, as vitórias no futebol, um surto de crescimento econômico que vai até o meio dos anos 70. Nesse pequeno período surge um nacionalismo ufanista, tá? E surgem umas noções de grandeza, às vezes exageradas do Brasil, mas lógico, a gente estava passando por um período que a gente crescia, a gente era o país do mundo que mais crescia, né? Êxodo rural gigantesco, as cidades crescendo, o Brasil se urbanizando, mas aí nós tomamos decisões muito erradas nesse período, muito erradas, e vamos lá, desde o final dos anos 70, crescer economicamente para valer, nunca mais foi regra, foi exceção. Nós tivemos alguns voos de galinha de crescimento econômico, aqui e ali, localizados, e somos um país que anda de lado e que não sabe para onde vai, tá? E é isso.